Convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 10 ao verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Deus bondoso, nosso Pai eterno, nosso Pai grandioso. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Antes nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, longe do Senhor, longe da Tua palavra, longe da igreja, e não conhecíamos o Teu amor, e não conhecíamos a Tua revelação, mas o Senhor um dia nos alcançou, porque assim o Senhor quis fazer. O Senhor tem revelado a nós, por meio da Tua palavra, a Tua graça, a Tua misericórdia, que se renovam a cada manhã e que são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor, porque nós somos filhos de Adão e temos a natureza pecaminosa ainda em nós, e pecamos e erramos contra o Senhor, falhamos contra Ti, mas o Senhor, que é longânimo para conosco, que não nos trata segundo os nossos pecados, consoante as nossas iniquidades, o Senhor nos tem conduzido à Tua presença, Senhor, para crescermos no conhecimento da Tua graça, para prosseguirmos em conhecer o Senhor. E nesse momento, com o nosso coração cheio de temor e de tremor, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, perdão pelos nossos pecados, porque falhamos. Senhor. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Não há ninguém, Senhor, e nada que possa se esconder de Ti. O Senhor tem os Teus olhos sobre todo o universo. O Senhor sustenta toda a criação. E conhecendo os nossos passos, o nosso dia a dia, nós Te suplicamos humildemente a Tua misericórdia sobre nós nesse momento de culto, de adoração, de louvor, e agora no momento em que vamos ouvir a Tua voz. A Tua voz é vida, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra ilumina, Senhor, o nosso caminhar. A Tua palavra revela o mais íntimo do nosso coração. E louvado seja o Senhor, porque ela revela também os Teus desígnios eternos. A Tua palavra revela a Tua mente, o Teu caráter e a Tua vontade, Senhor, que é boa, é perfeita e é agradável. Nós Te louvamos por isso. Estamos alegres também na Tua presença, gratos pela obra que o Senhor tem realizado em nós, porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Assim como o Senhor disse na criação, haja luz, quando havia trevas, o Senhor um dia disse no nosso coração, haja luz, e nós passamos a crer no Senhor, passamos a receber o Teu Espírito, que é santo, e vive no meio da Tua igreja, que habita no nosso coração, e que nos conscientiza, Senhor, dos nossos pecados, do juízo, da justiça. Senhor, nos conscientiza da Tua santidade, dos Teus atributos. Ó Senhor, para onde iremos nós, se Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor?
Estamos aqui, na tua presença, com o nosso coração quebrantado e te suplicando. Fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Fala o nosso coração, aquece o nosso coração, Senhor. Tu sabes qual é a nossa estrutura. Nós somos pó, nós somos cinza. Nós precisamos da voz do Senhor. O Senhor conhece os nossos dilemas, as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas frustrações, as nossas enfermidades, sejam elas da alma, sejam elas físicas. O Senhor as conhece todas. E nós te suplicamos que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa penetrar no mais íntimo do nosso coração, Senhor. E que saiamos daqui mais confortados, mais consolados, mais esperançosos, mais crentes, mais confiantes no Senhor. E aqueles que estão desanimados, que o Senhor os anime, que o Senhor os levante. E se há no nosso meio alguém que ainda não se confiou a Cristo, que o Senhor alcance também, como o Senhor fez conosco um dia. Abençoa todos nós, me abençoa na pregação da tua palavra, tem misericórdia de mim, me auxilia, Senhor, me dá sabedoria, discernimento, e que a tua palavra seja pregada com graça, com verdade, com simplicidade também, que todos os irmãos possam entender os teus desígnios, que o Senhor seja glorificado, que a tua igreja seja edificada e que os perdidos sejam alcançados pelo poder do teu Espírito Santo. Olha para os enfermos, para os irmãos que não têm podido estar conosco, que o Senhor os console, os guarde, os proteja, que o Senhor lhes dê a alegria da salvação, Senhor, que isso é o mais importante da nossa vida, Senhor. Nós choramos isso em nome de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Tenho quase certeza que, se não todos os irmãos, mas a maioria dos irmãos e de todos que estão aqui presentes já ouviram a frase de que todos são filhos de Deus. De que todo homem e toda mulher é filho de Deus. Até pessoas dizem assim, eu também sou filho de Deus. Quando exige algum direito, seja ele em que área for, é comum que um homem, às vezes até que nunca pisou numa igreja ou que por alguma outra razão se vê como cristão, diz, eu também sou filho de Deus. Ele quer dizer assim, eu também tenho direito a isso ou aquilo. E essa ideia de que todos os homens e todas as mulheres são filhos de Deus tem sido propagada aí durante anos e anos, onde, pelo menos em países como o nosso, que se dizem cristãos, ensinam torta e à direita essa ideia de que todos são filhos de Deus. O que, na verdade, é um engano, o que, na verdade, é uma falácia. Há aí uma compreensão equivocada acerca do que a Bíblia Sagrada, do que a Palavra de Deus nos diz. Espero que no final desse culto, depois do sermão, irmãos possam entender bem porque a frase, a afirmativa de que todos os homens e todas as mulheres são filhos de Deus, ela é equivocada. Porque o texto de hoje, os versos que eu li, verso 10 até o verso 14, do primeiro capítulo do Evangelho de João, trata um pouco, em parte, dessa verdade. Ele nos ensina quem são os filhos de Deus, quem são feitos filhos de Deus, ou quem são considerados pelo próprio Deus como seus filhos genuínos. Nós ainda estamos no início do Evangelho, ainda estamos vendo o prefácio do Evangelho, né, a introdução, o prólogo do Evangelho, melhor, a introdução dele, onde o apóstolo João, nos primeiros versos, no verso de 1 a 9, especificamente nos 3 primeiros versos, ele nos vem apresentando aquele a quem ele chama de verbo aqui. O verbo, palavra traduzida do original, no original, a palavra traduzida por verbo aqui tem o sentido de palavra, de discurso, de fala, de ensino, de proclamação. E nós temos afirmado, à luz de todo o Evangelho, à luz da Escritura, à luz da própria introdução de João, que para o apóstolo João o verbo é Cristo, o verbo é Jesus. Ele vai nos apresentar no Evangelho a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chama Jesus de verbo porque Jesus, sendo a palavra de Deus encarnada, o verbo de Deus, a proclamação, a fala de Deus, revela
a mente do Senhor, revela o íntimo do Senhor, assim como quem fala revela aquilo que está dentro do seu coração. Essa linguagem humana, essa ideia humana, é tomada por João sob a inspiração do Espírito Santo, e ele escreve, então, a igreja falando de Cristo. Cristo é o Verbo, e o Verbo, ele nos ensinou nos primeiros versos, o Verbo estava com Deus no início da criação, ele é Deus, o que nos mostra que são duas pessoas distintas, embora haja um só Deus, porque ele diz o Verbo, que é Jesus, que nós já sabemos, estava com Deus, é alguém que estava com ele, face a face com ele, diante dele, ao lado dele. Mas João diz não apenas que o Verbo estava com Deus, mas ele era Deus também. E ele é Deus. Né? Ele está usando era porque ele está se referindo lá ao início da criação, até a eternidade mesmo, como nós já fizemos menção aqui. Então ele diz, o Verbo é Jesus, Jesus estava no início da criação, ele é Deus e ele criou todas as coisas também. E ele disse ainda, aqui bem no início, no versículo 4, esse Jesus é a vida, nele é a vida. Por quê? Porque, ora, se ele criou todas as coisas passaram a existir por intermédio dele, pelo poder que há nele como Deus, porque ele é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, ele é a vida que ilumina todo homem, ele é a vida que resplandeceu sobre as trevas. Tanto no sentido da criação, porque Gênesis capítulo 1 nos diz que havia trevas, não é? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, havia trevas, havia um abismo, e Deus então disse, haja luz, e houve luz. Essa luz é o próprio Cristo, essa luz é o próprio Deus, então a luz prevaleceu sobre as trevas. Mas eu disse aos irmãos que é provável que João se refira não apenas ao momento da criação, mas a momentos imediatamente seguintes à queda do homem. Porque o homem, depois da criação, depois que foi criado, obviamente, caiu, desobedeceu, e por causa da desobediência o homem foi para um estado de trevas espirituais profundas, ele foi para uma condição de separação diante de Deus. Não obstante, o poder do Senhor, porque mesmo o homem caindo em trevas, Cristo não foi vencido por ela. Ele prevaleceu sobre as trevas, tanto as trevas naturais, se é que nós podemos chamar assim, quanto ele tem prevalecido até hoje sobre as trevas espirituais. Adão caiu, Adão pecou, Adão passou a estar no estado de trevas espirituais, mas logo ali, no momento depois da queda, foi anunciado Cristo, foi anunciado a semente da mulher, foi anunciado esse Verbo agora que chega no tempo em que ele encarna, como nós vamos ver agora. Depois de João ter mencionado essa realidade de Cristo como vida, como aquele que dá a vida natural, a vida material, a vida física e a vida espiritual, ele nos apresentou a partir do verso 6, que nós estudamos no domingo passado, versos 6 a 9, ele nos apresenta o testemunho de um homem chamado João, que à luz dos demais evangelhos nós sabemos que é João Batista, é aquele precursor, é o profeta da transição. João Batista tem um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo Testamento, ele é esse profeta anunciado no final de Malaquias, aquele que viria antes do Senhor para preparar o caminho, ele se apresenta assim nos demais evangelhos. E João diz, aqui o apóstolo João diz, João Batista, esse João que veio antes de Cristo, ele não era luz. Ele veio para testificar acerca da luz. Ele veio com um objetivo, com um propósito, para que os homens crescem naquele que viria após ele, naquele que é a luz verdadeira. Não que o testemunho de João Batista fosse falso. Ele não era luz. A luz verdadeira é Cristo. Ele não está aqui querendo mencionar o verdadeiro e o falso, mas ele está aqui querendo contrastar a verdadeira luz, ou a luz que brilha, a luz maior, que é Cristo, com essa luz que é João Batista, em um certo sentido, como lâmpada. Cristo mesmo mais tarde vai dizer que João é a lâmpada. Ele não é a luz, mas ele é a lâmpada. Ele é aquele que anuncia a luz, é aquele que veio para apresentar a luz. E agora, irmãos, nós veremos aqui, o apóstolo João, ele está falando do evangelho, do testemunho de João Batista, mas ele está escrevendo o seu evangelho e ele, falando do testemunho de João Batista, ele também escreve acerca do próprio Verbo, sob a inspiração do Espírito de Cristo, do Espírito do Senhor. Certamente até com conhecimento de demais evangelhos, porque ele foi o último evangelho a ser escrito, é muito provável que João tivesse até o conhecimento de Mateus, Marcos e Lucas. E hoje nós vamos ver aqui os versos 10 a 14, que eu li há pouco, e nós vamos considerar esses versos de forma breve sobre o tema
E o verbo se fez carne, tirado do versículo 14. A encarnação de Cristo. O verbo se fez carne. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, exatamente para essa realidade de que Deus veio ao mundo, de que Jesus veio ao mundo. Só que ele vindo ao mundo, João trata exatamente isso aqui nesses versos que eu li, 10 a 14. Jesus veio ao mundo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que alguns homens, ou os homens, rejeitaram o Deus que veio ao mundo, o Deus que encarnou. É disso que João está tratando aqui. O Deus Todo-Poderoso, o Verbo, Jesus Cristo, encarnou. Os homens rejeitaram. Mas tem uma boa nova, tem uma boa notícia. É o Evangelho puro, né? Nesse sentido, Cristo encarnado. E a boa notícia é o nosso terceiro ponto. Entretanto, diz o apóstolo João, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que o receberam, porque ele foi rejeitado por alguns, entretanto, aqueles que o receberam, receberam do próprio Deus, aqueles que creem em Cristo, receberam do próprio Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus serão aqueles que crerão, são aqueles que creem, que recebem, que dão as boas-vindas a esse Deus que encarnou, a Cristo que veio em carne. Então vamos começar nesse ponto. Cristo encarnou, ou o Verbo veio ao mundo, ou Deus veio ao mundo. Nós vemos isso no verso 14. E o Verbo se fez carne. Vejam só, quem é o Verbo? João nos vem dizendo, o Verbo é Cristo, o Verbo é Jesus. O Verbo é Deus. Então João está dizendo, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Espírito, Deus que não tem forma, não é? Deus não tem forma, Deus é Espírito, Deus não tem um corpo, Deus é Espírito. Quando nós lemos sobre a mão de Deus, sobre a mente de Deus, sobre o coração de Deus, na verdade, isso são linguagens humanas para tentar expressar as realidades espirituais de tal modo que nós possamos compreendê-las. Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que transcende todas as coisas, que está acima dos céus, que está acima de todos os homens, acima de todos e de tudo, ele encarnou. Eu quero ler com os irmãos, João não apresenta, ele só faz essa menção, devem estar sempre percebendo que os evangelhos se complementam, não é? Os 4 evangelistas, numa maior porcentagem dos escritos, eles tratam do mesmo assunto, não é? Da mesma questão, só que com ângulos diferentes, né? Cada um escreve sob a inspiração do Espírito Santo com ângulos diferentes. O apóstolo João nos diz, o Verbo encarnou. Mateus e Lucas nos narram como ocorreu essa encarnação. Vamos para Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, verso 18. Nós lemos assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, diz Mateus, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aqui ele cita o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos para Lucas agora. Lucas no capítulo 2, nos dá o contexto, nos interessam os versos 6 e 7, mas eu vou ler a partir do verso 1. Lucas capítulo 2. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto,
convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas dá o contexto, né? Porque Lucas escreve para os gentios. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Nós vimos em Mateus que o anjo já tinha aparecido a José e tudo. E o verso 6 diz que, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vejam, irmãos, João, nós estamos no Evangelho de João. João diz, Deus encarnou. Deus veio ao mundo. O Verbo, que é Cristo, que é Deus, que criou todas as coisas, que é Deus, que estava com Deus no princípio de tudo, ele encarnou. Mateus e Lucas nos mostram como foi essa encarnação. Aqui na igreja tem muitos bebês, não é? Graças a Deus por isso, que venham mais e mais e mais. E os bebês estão aqui com o seu bebê conforto, tem o carrinho do papai, da mamãe, quando não tem, recebe muitas doações, bem diferente do nosso Cristo, bem diferente de Deus Todo-Poderoso. Vejam só, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que é santo, que habita em luz inacessível, que não depende de nenhum homem, ele transcende todas as coisas, ele é absolutamente santo, ele é absolutamente justo, ele encarnou no ventre de uma mulher pecadora como Maria. Foi filho adotivo de José, outro pecador. Eram crentes, fiéis a Deus. Maria era uma mulher piedosa. Ela recebe com alegria a visita do anjo. José ouve a instrução do anjo que fala com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse mistério. O Deus Todo-Poderoso, vindo pelo poder do Espírito Santo, habitar no ventre de uma mulher pecadora. Ele não teve o pecado original, que foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi imune ao pecado natural, não é? Maria não transferiu a ele o pecado que ela transferiu para os outros filhos. Nós vemos que José passou a coabitar com ela depois que Cristo nasceu. Mas a questão é, esse Deus Todo-Poderoso, irmãos, encarnou. Eu estava dizendo, os bebês aqui têm bebê conforto. Jesus foi posto numa manjedoura sem conforto nenhum. O Deus Todo-Poderoso encarnou. Isso é um mistério. Eu queria expressar isso, mas eu não consigo. Nós não conseguimos medir nem mensurar esse mistério que nós cremos, não é? Porque Deus, com o seu Espírito no nosso coração, testifica que a sua revelação é verdadeira. Quem não é cristão não tem essa fé, não entende essa explicação, mas nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos até onde podemos entender esse grande mistério. Um grande mistério. João, o apóstolo João, quando diz no versículo 14, e o Verbo se fez carne, ele tem tudo isso em mente. Pela inspiração do Espírito Santo e, como eu disse, provavelmente pelo conhecimento que ele tinha até dos outros evangelhos. Não que ele precisasse dos outros evangelhos. Né? Ele viveu com Cristo. Ele escreve aqui o seu evangelho depois de Cristo ter sido assunto aos céus. Ele está só sob a inspiração do Espírito Santo, relembrando e grafando tudo aquilo que o Espírito Santo está revelando, tudo aquilo que ele tinha aprendido com o próprio Cristo durante o ministério terreno de Cristo. Ele não precisava necessariamente dos outros evangelhos como nós precisamos. Mas não precisamos descartar a ideia de que ele também talvez tenha lido os evangelhos anteriores. Bom, mas essa não é a questão. O que eu quero mencionar é esse mistério. João tem em mente todo esse pano de fundo, todo esse plano, esse propósito, os desígnios de Deus. Deus quis assim fazer. Mateus fez menção ao profeta Isaías. Lá em Israel, no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías estava sendo usado pelo mesmo Espírito que inspirou João a escrever, ele disse, eis que a Virgem conceberá. Eu imagino que ali em Israel o povo não estava entendendo muito aquilo ali, não. Um profeta vem e diz, olha, a Virgem conceberá, ela dará à luz um filho, e ele será Emanuel, Deus conosco. Bom, quem era piedoso e tinha a iluminação do Espírito Santo,
Entendeu? Não como nós, né? Porque nós temos agora o Novo Testamento que explica tudo aquilo. Mas João tem tudo isso em mente. E ele faz referência a esse grande mistério. Um mistério, irmãos. O Deus poderoso encarnou-se e humilhou. Paulo fala disso bem. Os irmãos conhecem bem. Nós cantamos os versos que se encontram em Filipenses. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele também expressa, sob a inspiração do Espírito Santo, esse mistério da humilhação, da encarnação. Porque, irmãos, um Deus, repito, totalmente santo, totalmente justo, ele encarna, ele vem em carne, e ele vem num ventre de uma mulher impura, de uma mulher pecadora, e ele passa a viver, nós vamos ver, ele se habitou entre os homens também pecadores. Ele se humilhou. Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, quando ele está exortando os irmãos a viverem de forma humilde, a viver o amor fraternal. No verso 5, Filipenses 2,5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele descreve essa encarnação. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus de fato, ele está mencionando o que João nos menciona no início do seu evangelho, e ele diz, ele, Cristo, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não bateu no peito e disse, não, eu sou Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Nós sabemos que naquela reunião eterna que nós inferimos da Escritura Sagrada, naquela reunião das três pessoas da Trindade Santa, as três pessoas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, decidiram, concordaram entre si, com o Deus único e verdadeiro, que a segunda pessoa da Trindade viria ao mundo. E Paulo diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, está falando de Cristo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Irmão. Vejam, esse é o mistério. Deus Todo-Poderoso vem de uma mulher, se humilha, não requer direito nenhum, esse mundo, e ele se esvazia, é obediente a Deus, Pai em tudo, e vai até a morte de cruz, e antes da morte ele é humilhado, ele sofre chacota, soltam cuspes no seu rosto, batem na sua cabeça, enfim, esse Deus Todo-Poderoso que nós louvamos e adoramos, ele encarnou. E foi até a morte de cruz. Cristo encarnou, Deus encarnou, não é? Do domingo passado, eu acho, o domingo retrasado, eu li Gênesis capítulo 1, substituindo a palavra Deus por Jesus. Não há nenhum problema porque ele é Deus. Jesus disse, haja luz, eu ouvi luz. Jesus criou o homem e a mulher. Jesus disse, fez separação entre firmamentos. E Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então, ele é Deus. E ele encarnou. E ele veio em carne para quê, irmão? Por que ele encarnou? Por que ele veio a este mundo? Deus, esse Deus Todo-Poderoso, ele encarnou, segunda pessoa da Trindade Santa, com vista... Isso João vai tratar, nós estamos no prólogo, né? João vai mostrar isso durante todo o seu evangelho. Cristo encarna, ou Deus encarna, esse grande mistério sondável, ele encarna com vistas à redenção do homem. Nós não temos estudado nos primeiros versos que ele é a luz que resplandece sobre as trevas. Ele encarna exatamente com o propósito de redimir os homens dos seus pecados. Ele vem para reconciliar o homem com Deus, porque o homem na criação pecou, se afastou de Deus. Por isso que João, ele apresenta o verbo como homem, né? Esse é o aspecto que nós estamos vendo. Ele primeiro começou dizendo que o verbo é Deus, e agora ele diz, olha, esse verbo, essa pessoa, Jesus Cristo, que é Deus, ele veio como homem também. Ele encarnou, ele veio em carne. Eu estava dizendo que ele encarna para redimir o homem. O Salvador dos homens, que é Cristo Jesus, apresentado como verbo aqui, ele precisa ser Deus e ele precisa ser homem. Por quê? Porque ele precisa ser Deus. Porque é só Deus que pode perdoar pecados.
Irmãos devem lembrar de algum episódio, um dos evangelhos, onde Jesus diz assim para o enfermo: estão perdoados os teus pecados. E os fariseus religiosos que não receberam Cristo, que rejeitaram a Cristo, que queriam o poder, o status, que queriam o governo eclesiástico, queriam o governo civil. Eles apontaram para Cristo, querendo encontrar falha nele, disseram: blasfemou, porque ele está se colocando como Deus, ele está dizendo que ele perdoa pecado. Ninguém pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. E eles estavam certos. É só Deus que pode perdoar pecado. Por isso que Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Jesus disse para ele: ora, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. E Jesus, então, calou ali aqueles opositores. Então, por que ele tem que ser Deus? Porque só Deus pode perdoar pecados. Se o homem pecou contra Deus, se o homem se rebelou contra Deus, como a Bíblia revela, então, para esse homem receber perdão, ele só pode receber o perdão dos pecados por meio de Deus. Ninguém mais pode perdoar esses homens. É por isso que o sacerdote católico romano, quando diz: eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é um equívoco também, porque nós não perdoamos ninguém. É Deus que perdoa. Só Deus pode perdoar essa condição do homem de pecador, de afastado da presença de Deus. Mas esse Salvador, nós estamos falando do Salvador, o Evangelho trata do Salvador, é o tema principal, é o tema central, é todo o tema do Evangelho. Esse Deus, esse Salvador que é Deus, ele também precisa ser homem. Por que ele precisa ser homem? Porque quem pecou contra Deus foi o homem. Então quem tem que pagar a sentença é o homem. Tem o perdão divino, mas tem também a dívida humana que deve ser paga. E quem tem que pagar a dívida efetuada pelo homem é um homem. E é por isso que aqui João está dizendo: o Verbo, que é Deus, se fez carne. Ele encarnou, ele é homem. E ele vai pagar a nossa dívida. Ele vai até a cruz do Calvário, ele vai ser abandonado por Deus. Ele vai experimentar o inferno, porque ele vai ser abandonado por Deus na cruz do Calvário. Então, está perfeita a condição. Deus perdoa em Cristo, Deus perdoa o homem, e em Cristo o homem paga a sua dívida diante de Deus. Vamos avançar aqui no nosso texto. Esse Deus encarnado, diz o apóstolo João ainda aqui, em João capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo se fez carne. E aí ele diz que esse verbo, antes de nós olharmos para a questão da habitação dele, diz o apóstolo João que esse verbo, que nós já sabemos que é Deus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo, esse verbo, esse Deus, ele habitou entre nós, o apóstolo João, cheio de graça e de verdade. Vejam que o apóstolo João, ele liga aqui graça e verdade. Graça é a boa vontade de Deus. Graça é o favor de Deus. Deus faz um favor aos homens, porque é um favor imerecido. O homem não merece. Essa é aqui a condição real. Um homem não merece estar diante de Deus porque o homem peca. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Não apenas o afastou, não como se agora eu estou de mal com você, se afaste que eu não quero falar com você. Esse afastamento é eterno. A condenação é eterna, é o inferno que é dado ao homem. Só que Deus revela em Cristo, é João que nos está dizendo isso é ensinado em todo o Novo Testamento, que a graça de Deus ela é vista por meio de Cristo. Porque é Cristo que vai pagar a dívida, é Cristo que vai perdoar o homem, é Cristo que vai fazer com que um homem e uma mulher sejam feitos filhos de Deus. Favor imerecido, Deus quis assim fazer. A glória nunca é do homem quando nós compreendemos bem o Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho genuíno. Não há homem nenhum que possa se exaltar diante do Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho exalta a Deus e humilha o homem. É sempre assim. O homem precisa ser humilhado, o homem precisa entender que ele não tem direito, que ele não merece, que ele está morto nos seus delitos e pecados, que ele está condenado ao inferno. Ele precisa entender isso, para que ele vá a Cristo e em Cristo ele tenha perdão dos seus pecados e ele receba a vida eterna. Nele,
nesse Deus encarnado que é Cristo, que é o Verbo, João diz, ele está cheio de graça. Em Cristo se pode ver o amor de Deus, o favor de Deus. E ele não está só cheio de graça, mas ele está cheio de verdade. Ora, o Verbo revela a mente de Deus, ele disse, o caráter de Deus, os propósitos de Deus. Em Cristo está a plena verdade. Nele não há mentira, ele revela tudo o que vem da parte de Deus de forma perfeita. Ele é verdade plena, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Por isso João diz, esse Verbo, esse Deus todo-poderoso, nesse grande mistério que encarnou, ele revela a graça de Deus, ele também revela a verdade do próprio Deus. Só em Cristo é que nós podemos ver, então, o favor de Deus, e é só em Cristo que nós podemos entender a verdade de Deus. Por isso que religião, seja ela qual for, que exija para si uma revelação de um Deus verdadeiro, sem a pessoa de Cristo, é uma religião falsa à luz das Escrituras. Pode chamar Deus do que quiser chamar, mas se nega a Cristo, se nega a Deus. Só se pode conhecer a Deus por meio de Cristo. Se não há Cristo numa religião, pode haver moralismo, pode haver bons conceitos humanos, pode haver ética, pode haver isso ou aquilo. Pode servir muito bem à sociedade, na ótica da sociedade, mas reconciliação com Deus não há sem Cristo. Uma religião sem Cristo é uma religião fadada ao inferno. É uma religião enganadora. É uma religião que está ludibriando aqueles que participam dela. É em Cristo que se pode conhecer o próprio Deus. É só em Cristo que nós vemos o favor e nós vemos a verdade de Deus. Por quê? Porque ainda no versículo 14, nós lemos que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos, João fala agora em nome dos apóstolos, provavelmente. Né? Ele faz menção aqui de um testemunho ocular. Ele diz, nós vimos, quem eu, os apóstolos, nós vimos a glória desse Verbo, nós vimos a sua glória. E o apóstolo João diz a glória, aqui o resplendor, não é? O doxa, o brilho, a honra. Nós vimos nessa encarnação, nesse homem, nesse Verbo, nós vimos a glória dele como glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito aqui, no texto original, dá a ideia, irmãos, de alguém igual ao Pai. E no sentido de que está acima de tudo, está acima de todos os seres celestiais criados por Deus, né? Os anjos, toda a potestade. Essa palavra unigênito nos ensina isso no texto original. Está acima de todos os seres espirituais e está acima de todos os seres humanos e de toda a criatura desta terra. Em resumo, a ideia é, ele é único. Nós vimos, o apóstolo João diz, esse Deus Todo-Poderoso encarnado, nós vimos nele, nós vemos nele, nós encontramos nele graça ao favor de Deus, a verdade de Deus, a revelação plena de Deus, e nós temos visto também a sua glória e o seu esplendor. Ele é único, ele é exatamente igual ao Pai. Vejam só. Por isso que nós cantamos hoje, o presbítero Célio selecionou alguns hinos que falam exatamente disso. Do nosso amado, de que ele encarnou, de que ele está presente, de que ele é Deus, de que ele é verdadeiro Deus. É por isso que nós nos prostramos, adoramos, nos reverenciamos, servimos, engrandecemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entramos no Evangelho, nós temos um monte de perguntas e às vezes nem conseguimos entender direito para quem a gente tem que orar, se para Jesus, ou se para Deus, ou se para o Espírito Santo. Mas como é que é, pastor? Porque Deus é Jesus, Jesus é isso mesmo. Não se preocupe com isso. Ore a Deus, ao Deus verdadeiro. Se você vai chamar de Jesus, se você vai chamar de Deus Pai, se você vai chamar de Espírito Santo, isso não tem relevância no momento da oração, porque é um só Deus. Quando nós oramos a Deus Pai, quando nós oramos a Jesus Cristo, quando nós oramos ao Espírito Santo, as três pessoas distintas, nós oramos ao único Deus. Nós oramos ao Deus verdadeiro. João diz, ele habitou, ele encarnou, ele veio em carne. E nós vimos que de fato ele veio em carne. Ele nasceu de um ventre de uma mulher. Né? E ele habitou aqui no nosso meio. E a ideia de habitar aqui, eu estava dizendo, por que Cristo revela tudo isso, irmão? Acho que eu podia até ficar só no verso 14, né? Porque depois eu vou ter que... Porque João está dizendo que ele encarnou e ele viu tudo isso. Ele viu a glória, ele viu o favor, ele viu a verdade. Porque a ideia de habitar aqui
Literalmente falando, o verbo no grego ele tabernaculou. João é um judeu. Ele conhece bem a revelação do Antigo Testamento e nós conhecemos um pouco também. E nós sabemos que lá, ainda na antiga dispensação, antes da vinda de Cristo, João está explicando isso, o que Deus fez, como é que Deus foi se revelando no decurso da história da redenção. Ele escolheu Abraão, fez um povo de Abraão, os judeus, os hebreus e tal, cresceram, papapá, foram à terra que Deus tinha prometido a eles, ali no Oriente, e ali Deus, na verdade, antes de chegar ali, Deus, nós vamos estudar isso se Deus permitir, ali naquele percurso, Deus mesmo fará com que o povo prepare um tabernáculo. E ainda na peregrinação do povo de Israel antes de chegar na terra, o povo vai ter um tabernáculo. Com que propósito? O Antigo Testamento nos revela que por meio do tabernáculo, esse Deus Todo-Poderoso, que havia falado com Abraão, que havia se revelado a Moisés, esse Deus iria condescender, ele iria se rebaixar num certo sentido, se humilhar, não na plenitude, como nós vemos aqui em Cristo, mas em um certo sentido ele também iria sair, nesse sentido, da sua glória toda, e ele iria habitar no meio do povo naquele tabernáculo. Deus mesmo, no Antigo Testamento, ordena como deveria ser o culto, quais seriam os elementos do tabernáculo, não apenas isso, mas as cores das cortinas do tabernáculo, o tamanho, tudo Deus determinou no Antigo Testamento. E naquele tabernáculo, Deus então se fazia presente. O tabernáculo depois é transformado num templo, onde tem uma pompa maior. Mas o tabernáculo era exatamente isso. Deus estava conduzindo o povo por meio de Moisés até que ele ordena que se faça o tabernáculo, ele desce e se faça presente com o povo. Pois o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, está nos dizendo que agora, nesse momento aqui, a glória é maior, porque ali era apenas uma figura. O povo via Deus ali por todos aqueles símbolos dentro do tabernáculo, a cortina, a cor, o tamanho, a divisão do tabernáculo, tudo era assim que Deus se apresentava ali. Agora João diz assim, olha, ele tabernaculou, é nele agora que está a glória, é nele agora que está o favor, é nele agora que está toda a verdade, porque ele é igualzinho ao Pai. O tabernáculo não era igualzinho ao Pai. Ele era uma figura, ele foi uma figura instituída pelo próprio Deus, com vistas a apontar para aquele que viria, que João agora nos está dizendo, ele já veio, ele tabernaculou, ele está habitando com os homens agora. Na verdade, ele está dizendo ele habitou, né? Porque ele está fazendo referência ao ministério terreno de Cristo, a presença desse Deus agora encarnado, como nós já falamos. Era assim no Antigo Testamento, irmão. Os homens só podiam usufruir da presença de Deus se os homens fossem ao tabernáculo. Os homens só podiam ouvir Deus falando, instruindo, por meio de todo aquele sistema, né, de sacerdócio, enfim, que ainda seria instituído. Mas o homem só poderia estar na presença de Deus se fosse naquele tabernáculo e posteriormente no templo. Por isso João diz, há uma glória aqui. Cristo encarnou, ele tabernaculou, ele é unigênito, ele é único, ele é igualzinho ao Pai. Jesus revela então o próprio Deus. Jesus é Deus e ele revela o próprio Deus. Não sei se os irmãos lembram, devem lembrar, que em Êxodo, no capítulo 33, Moisés, ele pede a Deus que ele veja a Deus, ele roga a Deus a presença de Deus. Êxodo 33, ele quer ver a glória de Deus, ele quer ver o esplendor de Deus. Êxodo 33, veja o verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, é Moisés quem está falando ao Senhor.
Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés queria ver a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a plenitude de Deus. Era isso que Moisés queria ver. Ele não estava satisfeito com Deus falando com ele, dizendo: olha, Moisés, vai, eu te conheço, vocês vão fazer. Ele disse: Senhor, eu quero ver o teu poder, a tua glória. E no verso 19, o Senhor diz a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O que Deus faz então ali? Deus, há aqui uma teofania, chamada na teologia. Deus, esse Deus Todo-Poderoso, ele já fazia isso no Antigo Testamento, os irmãos devem lembrar disso. Quando o povo está no deserto, nós lemos que o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, que é Cristo, ele se põe lá na coluna, aquela coluna que de dia era uma nuvem e à noite era fogo, é Jesus quem está lá na nuvem guiando o povo. No capítulo 33, como nós lemos, Moisés diz: eu quero ver a tua glória. Aí Jesus diz assim: faz o seguinte, fica bem ali, Deus, né, Jesus, fica bem ali e eu vou fazer com que tu me vejas. Só que eu vou passar e eu vou colocar a mão. Ora, eu disse no início que Deus não tem corpo, Deus é espírito. Então quem está com Moisés no Êxodo 33 é Cristo. E ele põe a mão e ele passa para que Moisés não veja. Quando ele está saindo, ele tira a mão e Moisés vê a costa dele. Moisés não viu a glória total de Deus. Ele viu uma faísca da glória do poder de Deus. Moisés não viu a Deus, irmãos, porque não era o tempo ainda de Deus se revelar totalmente. Ele se revela totalmente em Cristo. Por isso que João disse: nós vimos no Verbo a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. Quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo diz que nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso eu disse há pouco, Jesus revela a glória de Deus, todo o poder do Senhor. É verdade que não ainda é como nós veremos no Novos Céus e Nova Terra. Não ainda. Mas até aqui, né, se nós olharmos Apocalipse para trás, né, ou João para trás, é aqui que está a glória total de Deus. É em Cristo. Porque ele revela a vontade, ele revela o plano, Cristo. Cristo revela o caráter de Deus. Cristo revela a vontade de Deus. Cristo revela a plenitude de Deus. Mas, irmãos, nós vamos avançar. Os homens rejeitaram esse Deus, né? João também trata disso aqui. Os homens rejeitaram a Deus. Por exemplo, nós lemos no verso 10, parte B, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que coisa, não é? O mundo não o conheceu, os homens rejeitaram. Nós estamos vendo que os homens rejeitaram o próprio Deus, então, não é?
Os homens rejeitaram Cristo que revela a glória, o louvor, a honra de Deus. E esses homens que rejeitaram a Cristo, os primeiros dentre eles, foram os próprios judeus. Quando o anjo apareceu, eu li para os irmãos, Mateus e Lucas, o anjo disse a José, e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dele, dos pecados dele. E João nos diz, ele veio para o que era seu, o seu povo, os judeus. Mas os seus não receberam. E a ideia de receber aqui é dar boa-vinda, boas-vindas. O povo judeu não deu boas-vindas a Cristo. O povo judeu rejeitou o Cristo. O povo que tinha recebido a revelação do Antigo Testamento. Os descendentes, né? O povo nesse sentido. O povo que tinha recebido de Deus o tabernáculo, a figura da habitação plena de Deus entre os homens. Esses homens rejeitam o Cristo, os judeus. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles não deram boas-vindas a Cristo. Isso não está fora do controle de Deus, não. Deus não determinou lá na eternidade. Deus não disse assim, olha, a segunda pessoa da Trindade Santa, o Filho, vai encarnar para salvar o seu povo. E aí, o que aconteceu foi que o povo não aceitou, Deus tomou um susto, então disse assim, agora o que é que eu faço? Isso não ocorreu, não. Deus não é tomado de surpresa. Esse Deus, ele transcende tudo, ele governa tudo. Ele sabe de todas as coisas. Quando nós lemos aqui em João que ele veio para o seu e os seus não o receberam, nós temos que entender que isso é cumprimento da profecia do Antigo Testamento também. Porque em Isaías, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, nós lemos assim, ouvi, ó céus. O Isaías é o messiânico, né? Ele está falando de Cristo, ele anuncia o Cristo. E ele diz assim, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ele diz, criei filhos e os engrandeci. Nós já sabemos que é lá em Êxodo que Deus diz assim, Israel é meu primogênito, Israel é meu filho, né? Ele tem um pacto com aquele povo ali. Deus diz assim, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eles não entenderam. Claro que essas profecias, irmão, e essa afirmativa do apóstolo João, quando diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, ele está falando de uma forma generalizada. Paulo lança mais luz sobre o nosso entendimento e diz assim, que Israel não é o Israel circuncidado na carne do prepúcio. Que os verdadeiros israelitas, os verdadeiros membros do povo de Deus, são aqueles que são circuncidados no coração, que têm a vida convertida. Então, João, apóstolo Isaías, está falando de uma forma geral. Tá certo? Está falando do povo. Então, Deus mesmo havia dito, através do profeta Isaías, que o povo de Israel iria rejeitar Cristo. Porque ele veio para o seu. Porque os seus não receberam. Cristo é judeu também. José era filho de Davi, com quem Deus tinha feito um pacto. Jesus é filho de Davi. Ele nasce nesse contexto da aliança do Antigo Testamento. Ele é um judeu, ele está no seu povo. Ele veio para salvar o seu povo. Nesse sentido, né? E o profeta Isaías, ou o Senhor pelo profeta Isaías, tinha dito que os homens iriam rejeitar. E, olhando para Isaías, os versos que eu li, nós vemos que esses homens que rejeitaram a Cristo, eu disse, eles foram os primeiros que rejeitaram a Cristo. Porque até hoje Cristo é rejeitado. Aqueles que rejeitaram e que rejeitam a Cristo, à luz de Isaías, capítulo 1, versículo 3, são piores do que o jumento. São piores do que um boi. Eles são piores do que uma vaca. Porque a vaca, o boi e o jumento, irmãos, olhem só, a ofensa não é nossa, né? É Deus quem diz. O jumento, a vaca, o cachorro, vamos trazer os animais para cá, o papagaio, eles sabem que são os donos deles. Eles reconhecem o dono deles. Eles que não têm entendimento nenhum. Quer dizer, pelo menos à luz da nossa ótica, né? Mas
Eles conhecem o dono dele. A vaca sabe quem é que vai tirar o leite dela. O cachorro sabe quem é que dá banho nele. O cachorro sabe quem é que compra a ração dele. O papagaio sabe quem é que dá o biscoito para ele. O animal sabe. Mas esses homens rejeitaram o Deus Todo-Poderoso. Ele veio para salvar os homens. Ele veio para lhes salvar. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. E o homem que fez, rejeitou o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus não termina aí, não é? A boa nova de salvação. E quem o recebe, é quem crê nele, porém, é feito filho de Deus. Verso 12 e verso 13. Mas a todos quantos o receberam, receberam o Verbo, Deus Todo-Poderoso, encarnado, Cristo, que revela Deus na sua plenitude. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu comecei, eu disse, existe um engano. Todo mundo diz, eu também sou filho de Deus, todos são filhos de Deus. Mas aqui a Bíblia nos diz, o Espírito Santo nos diz, por meio da sua palavra, que os filhos de Deus são aqueles que recebem o Cristo, que dão as boas-vindas para o Cristo. Digo, seja bem-vindo, Senhor, na minha vida. Cristo nos chamou, Cristo nos encontrou, Cristo nos resgatou, Cristo nos amou. Né? E nós, então, damos as boas-vindas a Cristo. E nós somos feitos filhos de Deus. Vamos explicar, saber os que creem no seu nome. Qual é o sentido de crer aqui, senão de receber tudo aquilo que João tinha dito? Cristo é a revelação plena de Deus. Cristo revela o favor de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, a mente de Deus, os desígnios de Deus. Aquele que recebe a Cristo, aquele que dá boas-vindas a Cristo, aquele que crê em Cristo, ele é feito filho de Deus. É por isso que nós o louvamos. É por isso que nós o engrandecemos em todas as nossas reuniões. Porque nós que cremos em Cristo, nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. Nós temos herança da parte dele. A filiação envolve herança. Se nós somos filhos de Deus, nós temos direito diante de Deus. Não reivindicamos nenhum direito, porque ele já foi conquistado por Cristo. Qual é a condição para ter a herança de Deus, a vida eterna, o perdão dos pecados? É crer em Cristo. É só isso. Crer em Cristo. Confiar nos seus ensinamentos. Confiar no que ele revelou. Confiar no que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Essa é a condição. Se você crê em Cristo, se você entrega a sua vida a Cristo, se você confia a Cristo, você é filho de Deus. Você tem direito à vida eterna, à santidade, à igreja e tudo aquilo que é bênção da parte de Deus para aqueles que creem em Cristo. É por isso que nós louvamos a Deus, que temos herança. É por isso, irmãos, que nós oramos pelos nossos familiares que ainda não confessaram a Cristo. É porque se eles não confessarem a Cristo, se eles não derem as boas-vindas a Cristo, se eles rejeitarem a Cristo, então eles não são feitos filhos de Deus. Não é isso que o texto está dizendo? Nós oramos a Deus pelos nossos familiares porque nós sabemos que é Deus que converte o homem. Quando nós pregamos, quando nós compartilhamos o Evangelho, é claro que nós exortamos os homens a crer em Cristo, como eu estou fazendo aqui. Crer em Cristo. Você quer a vida eterna, você quer a bênção de Deus, você quer os direitos eternos de Deus, você quer o Espírito Santo de Deus, crê em Cristo. Mas eu sei, assim como os irmãos sabem, que a pessoa que confessa a Cristo só o faz se Deus atuar nela. É isso que João está dizendo aqui. Os quais não nasceram do sangue. O que é o sangue? Qual é a ideia de sangue? A ideia de sangue é uma transferência natural. Os doadores de sangue, por exemplo, é uma transferência natural de tudo. O gene, enfim. Vou falar muito, posso falar besteira aqui, que eu não entendo nada disso. Mas o sangue dá a ideia da naturalidade ou da natureza, não é? Então, uma transferência natural. João está dizendo, olha, não é assim não. Um filho de Deus não é feito de forma natural. Ele é feito de forma espiritual.
Os que creem em Cristo não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não há herança carnal. Não há pedigree carnal. Não há. Nem da vontade do homem. O homem não pode fazer-se a si mesmo um filho de Deus. Não, a partir de hoje eu decidi que eu sou filho de Deus e acabou. Quem é que vai dizer que eu não sou filho de Deus? Só é filho de Deus aquele que crê em Cristo, que segue a Cristo, que ama a Cristo. Não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, irmãos. Quem vem a Cristo não vem por vontade própria. É por isso que, se você ainda não se confiou a Cristo, você tem que orar e pedir a Deus que Ele lhe conduza a Cristo. O maior engano nosso, eu não nasci no meio do Evangelho. O maior engano de quem não tem o conhecimento das Sagradas Letras desde a infância é achar que ele pode decidir ou não se ele vai a Cristo. O homem, quando está morto em seus delitos e pecados, em trevas espirituais, no breu espiritual, ele não enxerga nada, ele não discerne nada, ele acha assim, não, o dia que eu quiser, eu vou até Cristo. Não é a hora não, pastor. Eu não preciso agora. Pura ilusão. Está em trevas espirituais. Você tem que pedir a Deus. Deus, me dá o arrependimento, me dá a graça, me conduz a Cristo. E vá a Cristo. E vá a Cristo. Só Deus pode fazer com que alguém se torne o seu filho, irmão. Quem vem a Cristo não vem por vontade própria. Quem crê em Cristo não crê em Cristo porque é muito inteligente, não. Eu sou inteligente que tapado aquele ali que ainda não entendeu o Evangelho. Não é assim, não, irmão. Não depende da vontade do homem, não é pela carne, não é pelo sangue, mas é pela vontade de Deus. É Deus que alcança um pecador e revela a ele a sua vontade por meio das Escrituras, por meio de Cristo, porque as Escrituras revelam o próprio Cristo. A filiação divina não é da vontade humana, não se nasce do sangue, nem por descendência física, não é pela carne. Se alguém recebe salvação por meio da fé em Cristo, é porque Deus operou no coração desse homem ou dessa mulher antes. Aqueles que creem em Cristo, é isso que nós estamos vendo aqui, são filhos de Deus. A pergunta, e os que não creem, são o quê? Aí, se nós lembrarmos do que o apóstolo João escreve na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 10, João deixa muito claro. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem crê em Cristo, quem recebe a Cristo, quem confia em Cristo, quem deposita a sua esperança em Cristo, quem tem a sua dívida, a dívida é o pecado, paga por Cristo, porque ele é homem. Quem recebe o perdão de Deus por meio de Cristo, porque ele é Deus, esse é filho de Deus. Quem rejeita o Cristo, quem não dá as boas-vindas a Cristo, quem não quer Cristo na sua vida, quem não confia nas promessas de Cristo, quem rejeita Cristo, pode ser judeu, pode ser crente nominal, pode ter boa situação financeira, pode ter pedigree, seja o que for. Esse é filho do diabo, diz a Bíblia Sagrada. Vamos às lições, irmãos. A primeira lição é que Deus habita entre os homens. Quando João diz, no princípio era o Verbo, no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, é porque ele está escrevendo o seu Evangelho, fazendo referência lá na criação. Quando ele diz assim, Deus habitou no meio dos homens, nós vimos a glória dele, glória como do unigênito do Pai, ele está dizendo, nós vimos, ele tinha a glória, porque ele está escrevendo o seu Evangelho, está mencionando o início do ministério terreno de Cristo, ou todo o ministério terreno de Cristo. Agora, deixa eu fazer uma ligação, fazer um link aqui. Deus habita no meio dos homens, irmãos. Quando Cristo ressuscitou e ele foi assunto aos céus, e aí Deus não está mais habitando no meio dos homens? Deus habita no meio dos homens. No Antigo Testamento, Deus habitava entre os homens no tabernáculo lá no meio do povo de Israel.
E hoje, no Novo Testamento, Deus habita por meio de Cristo na sua igreja. Nos nossos estudos pela manhã, sobre a igreja, com vistas à recepção dos novos membros, nós temos ensinado que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja, ele é o governador da igreja. E não apenas nesse aspecto, Cristo se identifica com a igreja. A igreja são os crentes espalhados por toda a terra, por todo o mundo. O Cristo está ligado à igreja, porque não existe um corpo sem cabeça, né? Vai ser, sei lá, algum filme aí, alguma coisa maluca e normal. Mas um corpo não existe sem cabeça. E uma cabeça não existe sem corpo também. Né? Então, pegando essa figura, se a igreja é o corpo de Cristo, onde é que está Cristo nesse mundo, irmão? Na igreja. Na igreja. Deus está... Olha, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, vou voltar lá para o início, né? Encarnou, está presente entre os homens, na igreja. Deus habita no meio dos homens. Segunda lição, alguns rejeitam a Deus. Né? Alguns rejeitam a Deus. No Antigo Testamento rejeitaram Israel. No Novo Testamento rejeitaram o próprio Cristo, como João faz menção aqui. E hoje rejeitam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dizer, abrindo um parêntese, que a igreja de Jesus Cristo não é toda a igreja, né? Que a igreja de Jesus Cristo não é todo o grupo que se reúne e se chama de igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é plenamente caracterizada na Escritura Sagrada. Ela é apresentada na Escritura Sagrada. Cristo é a cabeça da igreja e o Espírito de Cristo habita na igreja. O Espírito de Cristo é santo. O Espírito de Deus não é mesquinho. O Espírito de Deus não é marqueteiro. O Espírito de Deus não é aquele que fica implorando para o homem, venha até mim, venha eu preciso de você. Não é assim. Ele é esse Deus Todo-Poderoso. Nada foge do controle dele. A igreja de Cristo, ela está espalhada por toda a terra. E os homens rejeitam a Deus, rejeitando a igreja, rejeitando o Cristo, cujo corpo é a igreja. Os homens rejeitam a Deus, nós já vimos isso no início do capítulo, porque os homens vivem em trevas espirituais. Os homens rejeitam a Deus e agem com relação a Deus e a Cristo pior do que os animais que têm dono. Foi isso que o Senhor mesmo diz, não é isso mesmo que o Senhor diz em Isaías? Aqueles que rejeitam a Cristo hoje, eles são pior do que os animais que reconhecem os seus donos. Porque Cristo, não nesse sentido de filiação espiritual, mas nós vimos que o que Cristo é, ele é a luz dos homens. Ele é a vida dos homens. Quando nós estudamos esses versos, eu disse, se você está vivo, se você existe, porque Cristo lhe deu vida. Então tem alguém que o criou, Cristo. Ele o criou. E você diz assim, não, eu não quero. É pior do que o cachorrinho que, quando vê o seu dono, abana o rabo, late e faz a maior festa, porque o seu dono chegou. É isso que Jesus, o Espírito de Cristo, o próprio Cristo diz pelo profeta Isaías. Deus habita no meio dos homens, os homens rejeitam a Deus, mas os que creem em Deus e em Jesus são seus filhos. Tem herança. E para ser filho de Deus não está em questão a nacionalidade, não, se judeu ou não. João diz, olha, todos quantos o receberam, porque ele veio para o seu, ele veio no contexto judaico, ele veio para os judeus o receberam. Todos quantos, judeu ou não. Então não interessa a nacionalidade, se é brasileiro, se é americano, se é japonês. Isso não interessa. O que interessa é a fé em Cristo. Pode ser um índio. Assim, não estou discriminando, né? Mas falei de nações aí que se acham poderosas, muito poderosas no mundo, que qualquer outra nação menor ou qualquer de cor diferente é menor, é rejeitada. No Evangelho não tem isso, não. No Evangelho, quem crê em Cristo é feito filho de Deus. Não importa a nacionalidade e não importa nada o que é humano, se tem nobreza, se tem status social, se tem linha de ascendência, se a condição social é melhor do que o outro, nada disso, irmãos, nada disso. Qualquer um
qualquer um que recebe Cristo, qualquer um que crê em Cristo, é feito filho genuíno de Deus. Voltando lá para a introdução, todos são filhos de Deus. É um engano. Os filhos de Deus genuínos são aqueles que creem em Cristo, que creem no Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que tem habitado entre nós, como eu tenho aplicado aqui por meio da sua igreja. Que nos alegremos, irmãos, para concluir nós, os crentes. Nós que não obstante as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos pecados, a nossa falta de compreensão em muitas verdades, ou o nosso esquecimento, né? Porque essas verdades aqui, pelo menos no meu coração, quando estou estudando durante a semana, ele é aquecido, porque são verdades que nós conhecemos, mas que, por uma razão ou outra, nós passamos muitas vezes e nem meditamos. Quando medita, o coração vem, é isso aqui que eu sou. Porque na luta diária, nas dificuldades, nos dilemas, às vezes nós nos esquecemos disso. Nós temos direito, nós temos herança diante de Deus. Não porque nós estamos exigindo isso, mas porque Deus mesmo operou em nós e nós cremos em Cristo. Então, que nós nos alegremos, que nós nos motivemos, né, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, rumo a Jerusalém eterna, rumo a Canaã celestial, porque para isso que Deus nos criou. Ele veio para salvar o seu povo. E o Novo Testamento lança a luz, toda a luz, dizendo que o povo de Deus é aquele que crê em Cristo. Cristo veio para nos salvar. Agora, você que ainda não se confiou a Cristo, você ainda que não tomou uma decisão por Cristo, vá a Cristo. O Filho de Deus é aquele que confia em Cristo. É aquele que diz, eu quero Cristo. Não depende da sua capacidade intelectual, não depende da sua linhagem familiar, não depende da sua condição financeira, não depende de nada disso. Todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que você se torne um filho de Deus. Nós oramos por isso, como nós oramos pelos nossos familiares, nós oramos pelos nossos próximos que não conhecem a Cristo, para que Deus os alcance, para que eles confessem a Cristo e para que eles sejam nossos irmãos em Cristo. Vamos ficar de pé? Que Deus nos abençoe. Eu pedi ao presbítero Zoen que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o nome do Senhor, vamos orar, encerrar o culto. Inário número 240.